Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Vivendo de Esmolas, Vivendo de Esmolas. Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, evangelize, ative o sininho, use esse canal para propagar a palavra de Deus. Dito isso, o tema está em Atos 3, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10, que é uma história bem conhecida, né? Pedro e João estavam caminhando, indo ao templo para orar, e encontram um coxo parado, sentado ali na entrada do templo. O coxo olha para eles, né? É um coxo de nascimento, um coxo que já nasceu desde o ventre, né? Era assim. Olha para eles e pede uma esmola, pede um dinheirinho, pede uma moeda qualquer. Pedro e João olham para ele e Pedro fala assim: olha, não tenho prata, não tenho moeda, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a passagem fala que o coxo levanta, firma os pés, sai pulando e sai glorificando a Deus. Amém. Isso é o resumo dessa passagem, irmãos. Imaginando, olhando a história do começo, que para aquele homem, aquele coxo, era um dia normal como qualquer outro dia. Ele não esperava mais nada do que já vinha acontecendo sempre, né? Não esperava nada diferente na vida dele. Era mais um dia, mais um momento, mais um dia pedindo esmola, aquela esmolação como sempre. Chegava de um jeito e ia embora ou igual, ou muitas vezes ia embora até pior. O problema persistia, o problema continuava, porque aquelas esmolas não resolviam a situação dele, né? O coxo, na verdade, nem se bobear, nem olhava para as pessoas. Isso você vê quando Pedro e Tiago olham para ele, eles falam assim: olha para os nossos olhos. Eles fitam, encaram ele e falam: olha para nós. Provavelmente o coxo, meus irmãos, pedia esmola olhando para baixo, com uma mão assim, ou com as duas mãos assim. Por isso que ele fala: olha para nós. O coxo vivia olhando para baixo. Se você olhar o Salmo 121, ele fala assim, ó: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O cristão, irmãos, tem que estar sempre olhando para cima, sempre olhando para o céu, sempre olhando para Deus. Provérbios 15, 24 fala assim, ó: para o sábio o caminho para a vida é para cima. Para o sábio o caminho é para cima, para que se desvie do inferno, embaixo. Depois você vê lá Provérbios 15, 24, que fala isso. Temos que viver, irmãos, cada vez mais as coisas de Deus, as coisas que vêm de cima. Temos que viver as coisas do céu. Aquele homem, irmãos, provavelmente era levado todo dia para aquele lugar. Todo dia ele era colocado lá, né? Porque geralmente, irmãos, isso acontece até hoje, perto de uma igreja, de uma mesquita, ou então de um templo. Coloca essas pessoas doentes para quem vai orar. Geralmente tem misericórdia, está com o coração mais amolecido, mais emocionado, dá uma moeda, alguma coisa, dá uma ajuda. A pergunta é: será que Deus queria isso? Será que isso, a vida que ele tinha, era o que Deus queria para ele? Lógico que não. Irmãos, Deus tem planos diferentes para cada pessoa. E os planos são planos bons, não são planos ruins. Jeremias 29, 11 fala isso: sou eu que conheço os planos que tenho para vós, para fazê-los prosperar. O plano de Deus é para melhorar. E termina assim, ó: planos para dar esperança e um futuro. Irmãos, o homem, ele foi criado, inclusive aquele coxo, né? A imagem e a semelhança de Deus. Com certeza, irmãos, Deus não estava satisfeito com o homem vivendo daquele jeito. E por isso, e a prova disso, é que Deus manda 2 discípulos para resolver a situação lá. Irmãos, Deus não queria o coxo vivendo naquele jeito, vivendo de resto. Deus não quer, irmãos, nós vivendo de resto, vivendo, pedindo esmola, esmolando, pedindo para os outros, né? O valor dado, irmão, só resolvia, as moedinhas, o dinheiro, só resolvia o problema daquele coxo momentaneamente, o problema temporariamente. E Deus, ele queria transformar a vida daquele homem através do poder de Jesus para sempre. Queria mudar de uma vez por todas. A vida do coxo, irmão, sem dúvida, era uma vida parada, era uma vida miserável, era uma vida atrasada, era uma vida sem paz, uma vida sem tranquilidade, sem futuro, sem esperança, né? Quem sabe o coxo naquele dia, quando ele acordou, ele falou: mais um dia igual, mais aquela rotina, né? E assim acontece, às vezes Deus muda de uma hora para outra. De repente, irmãos, Deus manda através dos 2 apóstolos uma bênção para aquele homem, né? A tarde estava indo para o fim. A hora nona que a Bíblia fala era 3 horas da tarde, caminhando para o fim. Quantas pessoas passaram naquele dia por aquele coxo e só liberaram uma moeda? Ou às vezes nem uma moeda, só passaram,
fingiam que não via, porque essas pessoas são invisíveis, e foram embora, entraram, saíram, fizeram as suas orações e não ajudaram nada, não deram nada. E quando deram só uma moedinha que não resolvia nada. Mas naquele dia Deus mandou duas pessoas diferentes, que não tinham dinheiro, mas tinha uma coisa que resolveu o problema, que era a autoridade do céu. Aquelas duas pessoas, Pedro e João, tinham autoridade do céu. Sabe o que é a autoridade do céu, irmãos? Aquela coisa que Deus manda uma pessoa e faz a diferença. Pega o exemplo de Moisés. Moisés andou 40 anos no deserto, ele falava com a rocha liberava água. A Bíblia diz que Elias viu um menino morrendo, ele foi lá, deitou em cima do menino e trouxe ele de volta à vida. A autoridade, quando Eliseu fala assim, olha, vai buscar, ô viúva, um monte de vasilha vazia, que eu vou fazer um milagre aqui, vai multiplicar azeite, e o azeite multiplicou. A Bíblia diz que Paulo viu um homem adivinhando as coisas e ficou incomodado com aquele espírito, e a Bíblia diz que ele expulsou o espírito imundo, a autoridade do céu. A Bíblia diz que Ananias e Safira mentem para Pedro, e Pedro fala assim, ó, por conta da mentira, pelo que vocês falaram, vocês vão morrer, eles morreram. Pedro ressuscitou Dorcas e por aí vai. Pedro olha para aquele homem e fala assim, ó, em nome de Jesus. Olha para o coxo e fala, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, Pedro não perguntou o problema, não perguntou o tamanho da dificuldade. Pedro mostrou o problema, o tamanho de Jesus. Liberar uma palavra de bênção, ajudar o homem a levantar, porque liberar uma coisa, falar uma coisa é fácil. Deus vai te ajudar, mas ficar olhando, então eles fazem o quê? Libera uma palavra, pega na mão dele e fala, vamos levantar. Levanta o homem, e a Bíblia diz que os pés e os tornozelos ficaram firmes. Jesus, ele queria fazer uma obra de quê? Levantar o homem e firmar. Jesus não faz nada pela metade, nada incompleto. O homem não recebe aquele milagre, o coxo recebe aquele milagre, ele anda, levanta, anda, salta, pula e faz o quê? Entra no templo. Se você olhar o versículo 9 e o versículo 10, a Bíblia diz que todo mundo sabia que aquele homem era o coxo, aquele homem que estava sempre lá, era o coxo que queria, todo dia queria um dinheirinho, pedia uma moedinha, sabiam que era o homem que esmolava na porta do templo, né, na porta formosa, e sabiam que ao ver aquilo, alguma coisa tinha acontecido, e a Bíblia diz as palavras que ficaram pasmos e assombrados. O doente, irmão, ele foi curado. O milagre naquele momento aconteceu. E é a mesma coisa hoje. Então nós temos que receber essa palavra que está na Bíblia e usarmos isso para a nossa vida e para abençoar outros. Isaías, para terminar, 61:7 diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, perpétua alegria. Sabe o que significa, irmãos? Dupla honra significa restauração, graça restauradora de Deus. Amém. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Pedimos que tu venha, Senhor, abençoar a cada um quando ouvir essa mensagem, venha trazer aos nossos corações ousadia para levar a sua palavra. Abençoa, faz conforme a tua santa vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, peço para que você se inscreva no canal, que você divulgue, ative o sininho e evangelize com essas mensagens. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.